Amém. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook e também nós fizemos um canal hoje no YouTube e eu vou pedir depois o nosso editor oficial será o Gabriel e ele vai editar o culto. E aí nós vamos postar lá, queremos que vocês estejam compartilhando, tanto pelo Face da igreja como pelo meu YouTube, para que nós possamos alcançar. Quanto mais a gente compartilha, mais pessoas são alcançadas. Amém, queridos? E assim a Igreja Renovada de Araruna vai sendo conhecida no mundo inteiro. Deus abençoe vocês que estão ao vivo conosco. Aleluia. Filipenses capítulo 3, verso 13. Tá bom o som? Tá muito alto. Tá bom? Lá atrás, tá bom? Ok. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Diga comigo, uma coisa faço. É que esquecendo-me, fala, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, nós estamos aqui porque realmente nós dependemos do Senhor, e o Senhor tem um propósito na nossa vida aqui na terra, de sermos luz e sal. Te agradeço por esta oportunidade de levarmos a Tua palavra e que os nossos ouvidos sejam sensíveis à Tua voz. Todos nós que estamos aqui, quem está assistindo ao vivo, quem irá assistir, que seja tocado e moldado pela Tua palavra, porque nós Te amamos e toda honra e glória para o Senhor. Amém e amém. Poder sentar? Quando nós começamos a fazer várias coisas no mesmo tempo, dificilmente teremos excelência. O fato é que nós temos que começar uma coisa e terminarmos, depois começarmos uma outra coisa e terminarmos, assim nós teremos êxito. Apóstolo Paulo, ele era uma pessoa muito ousada. Ele não se chamava Paulo, ele se chamava Saulo. E ele fez muitas coisas ruins para Cristo Jesus. Ele perseguia Jesus, ele perseguia aqueles que serviam a Jesus, os cristãos. Ele fez horrores. Mas um dia, ele teve um encontro com o Senhor. Um único toque. Pá! Quando lá naquele caminho de Damasco, o anjo, que foi o próprio Jesus Cristo, o anjo de luz, que é Jesus, tocou a vida de Saulo, o transformou de Saulo em Paulo. E naquele momento, ele foi tocado por Deus. E esta coisa maravilhosa, que é entendermos que o poder do Espírito Santo entra na nossa vida e nos muda, aconteceu na vida dele. Se já aconteceu na sua vida, esta coisa maravilhosa, que é sentir o poder da ressurreição de Jesus, a tua vida mudou. A tua vida foi transformada através do poder de Jesus, que é a salvação. Saulo, ele foi no mesmo momento tocado por Jesus, ele entendeu quem era Jesus, ele ficou 3 dias cegos. Ananias falou para ele com clareza o que tinha acontecido, Deus usou para curá-lo, e a vida dele foi mudada. E o que aconteceu quando ele ficou algum tempo cego? Depois ele ficou curado e começou a ser o Paulo, aquele que fez a diferença. O que aconteceu? Houve o processo da ressignificação. E é justamente isso que eu quero falar hoje. O que é a palavra ressignificar? Ressignificar é olharmos com outros olhos. É mudarmos as nossas lentes, dar novo sentido a algo que era ruim. Paulo, ele ressignificou a vida dele, olhava para Jesus como aquele, nossa, Jesus é o destruidor,
Jesus é contra o judaísmo. Jesus só veio aqui para destruir. A partir do momento que nós ressignificamos o nosso olhar, nós não julgamos e não temos mais preconceito, mas nós vestimos a camisa e realmente levantamos a bandeira que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas o que acontece aqui na terra? Muitos de nós temos a certeza da salvação, temos Jesus, temos a bandeira de Jesus, usamos até camiseta de Jesus, temos quadro com Jesus, assim, escrito Jesus, né? Porque Jesus, ele não é a imagem, Jesus, ele é vivo, verdadeiro, ele está vivo, ele ressuscitou. Não precisamos usar o Jesus morto, mas a cruz vazia, que Jesus ressurreto. Mas nesta noite eu quero se apegar a algumas situações que Paulo precisou ressignificar. Aonde ele chegava, as pessoas tinham medo dele. Tá chegando o terrorista. Por quê? Todos o conheciam como aquele que matava, que era terrível, que era bravo, violento, não tinha medo de nada. Quando ele teve Jesus, o olhar dele, ao invés de ser nervosão, bravão, chato, foi um olhar de amor pelo próximo. Mas as pessoas não olhavam ele assim. Quando nós decidimos por Cristo, a nossa vida começa um processo. É nesse processo que nós estamos de ressignificar o nosso olhar para o outro, que muitas vezes somos condenados, porque o outro ainda não entende que você está num processo. A sua salvação é na hora. Você aceita Jesus, no mesmo momento, Jesus entra no seu coração, o teu nome é escrito no livro da vida. Mas o processo de cura, libertação, de relacionamentos afinados e ajustados é um processo. Enquanto nós estivermos aqui, dia após dia, nós vamos ser o quê? Afinados e alinhados através de Cristo Jesus. Então, para que você e eu vivamos uma vida aqui na terra, bem, duas atitudes que nós temos que ter. Primeiro, nós precisamos nos perdoar. Em Marcos capítulo 11, verso 25 e 26, diz assim, Marcos capítulo 11, deixa eu mudar aqui, verso 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu possa perdoar as vossas transgressões. Mas se vós não perdoardes, nem o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas transgressões. O perdão faz você ressignificar o teu relacionamento com você e com o próximo e com Deus. Você aceitou Jesus, sua salvação está garantida. Mas o porquê que às vezes tem brigas na sua casa? Por que você não consegue olhar para o próximo, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó? Vamos falar família primeiro, porque os maiores problemas são familiares. Porque o de fora você vê pouco, mas aqueles que você se relaciona todos os dias, é justamente aí que nós temos que ressignificar o nosso olhar. Deus, ele mudou você porque você quis. Deus, ele não entra... ele não viola ninguém. Deus, ele encontrou Paulo e Paulo quis Jesus. Através do poder da ressurreição, Jesus se fez real na vida de Paulo. Você quis Jesus, mas agora você e eu precisamos, em primeiro lugar, nos perdoar. Você precisa se perdoar das vezes que você errou e que às vezes você fala assim, nossa, mas a minha vida tá assim, porque o meu pai fez isso para mim, minha mãe fez isso. Uma coisa que eu aprendi, estou transbordando na vida de quem está aberto para receber aquilo que eu falo. Pai e mãe, Deus nos dá e não tem como a gente mudar. Você tem que aceitar o teu pai e a tua mãe do jeito que eles são. E sem ficar argumentando, sem ficar com treta e sem ficar com picuinha. Você tem que aceitar. Porque a hora que a gente aceita, a gente rompe. A hora que a gente olha para o nosso pai e para a nossa mãe, como eles são referência de Deus aqui na terra. Por quê? A Bíblia diz, honra a teu pai e a tua mãe, para que tu vá
bem. O que é honrar? É respeitar. Não quer dizer que eles estão certos, que a postura deles estão certa. Quem somos nós, filhos, para apontarmos o dedo para os nossos pais? Eles vieram primeiro que a gente. Por isso que nós temos que respeitar. Quando a Bíblia diz, quando nós casamos, sairmos da nossa casa, nós não estamos mais debaixo de decisões do nosso pai e nossa mãe. Quem tem que decidir a nossa vida é você e o seu cônjuge. Os teus pais não podem interferir nas suas decisões, mas tem que ter o teu respeito. Por isso que a gente tem que sair de morar junto, ter o nosso canto, a nossa casa. Se eles quiserem nos ajudar em algum momento, que Deus toque no coração deles, mas não que nós venhamos pensar assim, eu vou casar, mas eu vou depender que o meu pai, eu preciso. Não, se quiser ajudar, se quiser, amém. Mas se não fizerem isso, você não pode colocar o dedo na cara e cobrar. Por quê? Porque pai e mãe vieram antes de nós. Quando nós ressignificamos isso na nossa vida, quem sabe alguém aqui, que está aqui hoje, ou está me assistindo, está tendo problema com seu pai ou sua mãe, não aceita seu pai e sua mãe, por isso que a tua vida está travada. Você quer destravar a sua vida? Você tem que aceitar. Aceita. Ninguém está nesta terra por acaso. A Bíblia diz em Salmos 139, versículo 14, diz assim, eu te louvarei, pois sou terrível e maravilhosamente feito. Maravilhosas são as tuas obras, e isso a minha alma conhece honradamente bem. Nós estamos aqui por um propósito. Paulo, ele entendeu isso. Prossigo para o alvo. Não importa se eu matei tantas pessoas, se eu falei tão mal de Jesus, agora o meu olhar é outro. Eu visto a camisa de Jesus e vou morrer por Jesus. Da mesma maneira que eu ia morrer contra Jesus, fazer de tudo para acabar com Jesus, agora eu faço de tudo para ficar do lado dele. É isso que nós temos que entender. Que você e eu estamos aqui porque um casal se uniram, e não importa como se uniram, se ficaram juntos para o resto da vida, ou se teve alguma coisa, ninguém nasce por um acaso. Até mesmo uma pessoa que foi estrupada, ficou grávida, Deus permitiu que engravidasse. Porque ninguém fica grávida se não for propósito de Deus. Se tentaram te abortar, perdoa quem tentou fazer isso. Libera perdão. E não fique amarrados no seu passado. O passado é o alvo de tantas pessoas que não prosperam financeiramente, não prosperam no trabalho, não prosperam nos estudos, não prosperam nos relacionamentos pessoais, porque é como se fosse um peso. Não queriam que eu viesse a esse mundo. Olha o que fizeram comigo. Olha o meu pai e minha mãe. Olha o que fizeram comigo. Olha, me deixaram sofrer. Você quer que a tua vida muda? Ressignifique a tua história. A nossa história pode ser totalmente diferente, mas tem que ter a minha decisão, porque Jesus decidiu pagar um preço por mim e por você. Agora você tem que olhar para a tua história e falar assim, que legal, o que eu vou aprender com a minha história? Toda a dor que a gente sente, mostra a nossa fraqueza. Quando nós olhamos para o nosso passado sem dor, mostra que nós superamos. Eu imagino Paulo se levantou e tacavam pedra nele. Você está fingindo que é agora servo de Deus. Você está fingindo que serve a Deus seguindo a Jesus. Nós não vamos acreditar em ti. Através dos resultados comportamentais de Paulo, ele teve êxito. Então, a ressignificação vem através do nosso resultado. Não adianta a gente falar assim, eu aceito meu pai e minha mãe, mas lá dentro de você não aceita. Enquanto você não aceitar, a tua vida não vai romper. Então hoje, dia 30 de julho de 2020, coloque um basta em tudo aquilo que te oprimiu até hoje, colocando culpa, porque o vitimista fala assim, a minha vida não rompe por causa da minha mãe, do meu pai, por causa daquela pessoa. Não, nós somos autorresponsáveis da nossa vida. Se Jesus pagou um preço e nos deu vitória, ele fala assim, vem como você está, porque eu te darei a vitória.
E qual que é a vitória? É aqui na terra, nós termos uma vida plena, sermos abundantes. Aonde colocarmos as nossas mãos, diga comigo, irá prosperar. Aonde eu colocar os meus pés, irá prosperar. Porque esse princípio, honrar pai e mãe, tem que ser real na nossa vida. Quem sabe alguém perdeu seu pai e sua mãe muito novo, e foi criado por madrasta ou padrasto e sofreu muito. Perdoa essas pessoas. As pessoas que fazem mal pra gente, elas não sabem que elas estão fazendo mal para elas. E se você fica magoado e ferido, você fica amarrado. Eu perdoo na hora. Eu decidi isso na minha vida há muito tempo. Olha, eu não levo para casa ofensa. Eu não durmo ofendida. O meu temperamento também facilita muito isso. Mas quem tem um temperamento mais difícil, melancólico, é onde tem que trabalhar. E você tem que decidir a se perdoar. Se perdoa, perdoa o próximo e vá para frente. O segundo ponto para termos uma ressignificação e que Paulo teve, ele teve aceitação. Ele aceitou a história dele e ele seguiu em frente. Então, perdão, diga comigo, perdão e aceitação. Ele aceitou a história dele. A história dele era aquele que matou muita gente, então ele tinha manchas de sangue na vida dele. Mas ele não conhecia o Cristo verdadeiro. Ele olhou para aquilo e falou assim, agora, como eu já falei, o meu suor, a minha lágrima e o meu sangue, a minha gordura vai secar por amor a Cristo. Vocês lembram que ele não tinha medo de nada? Porque a convicção nos leva a êxito. Você tem convicção que Deus tem um propósito na sua vida aqui nessa terra? Que a gente não pode acordar, mais um dia, tá acabando um ano, mais um ano não. Hoje é o dia que fez o Senhor até meia-noite. Você não pode pensar assim, amanhã eu vou perdoar. Amanhã eu vou aceitar a minha história. Amanhã eu vou aceitar a minha vida. Prossigo para o alvo. Qual é o alvo que Deus tem para mim? Vocês sabem que o cavalo, ele coloca antolhos, assim, ó, para que o cavalo não olhe para os lados para perder o rumo. Eles colocam os antolhos e ele segue reto aquele caminho. É assim que o Senhor tem para mim, para você. Nós não podemos olhar para os lados, nem para trás. É prosseguir para o alvo. Até meia-noite, é 30 de julho. O que você precisa ressignificar na sua vida? O que você ainda não se perdoou? Pastora, mas é tão difícil, né? Eu não podia ter feito aquilo, gente. É terrível a pessoa que não tem as experiências próprias dela. Alguém aqui é robô? Não, né? Então, é melhor um filho tentar e ter a experiência dele, do que não tentar. Deus, muitas vezes, ele permite que a gente tome algumas decisões, para a gente perceber que nós não buscamos direção dele, para que na próxima vez a gente seja mais atento e busque a direção dele primeiro antes de tomar decisão. É a mesma coisa dos nossos filhos. A gente fala assim, filho, não vai, não faz. Mas eu quero, então tá bom. É verdade, não deveria ter te ouvido. Então, você se arrepende de ter feito isso? Sim, então volta para o caminho. Uma criança para andar um estudo que ela cai mais de 1000 tombos. Meu Deus do céu. Guarda, Senhor, e proteja nossos filhos. Até andar. E até correr. Vocês acham que nós que estamos aqui não temos coisas na nossa vida que nós não deveríamos ter feito? Claro que sim. Agora você vai ficar se culpando, se crucificando, ou não rompendo na vida, porque, o que vão pensar de mim? O que vão falar? Gente, faz assim, sacode a poeira, porque Jesus te perdoou e falou, siga em frente. Quem é você para ficar parado? 30 de julho, essa é uma data muito especial para todos nós, que o Senhor diz assim, eu levantei Paulo do nada, e levanto você do nada, se você quiser. Eu quero. Eis-me aqui, Senhor, mas tem que prosseguir para o alvo. Há pessoas aqui que têm talentos,
Há pessoas aqui que têm dons, porque alguém falou, ai, não gostei muito. Você já se fechou? Ai, não fui muito com a cara. Ai, já ficou triste? Ninguém taca pedra em quem não dá frutos. Vocês sabiam disso? Uma árvore cheia de frutos, as pessoas vão fazer de tudo para pegar os frutos. Ou vocês vão ver uma mangueira com umas mangonas deliciosas e vai deixar lá perecer. Vai pegar a varinha e cutucar, fala, deixa eu tirar essa manga, eu quero comer essa manga gostosa. Então, você se prepara, porque Paulo não estava nem aí para o que falavam e o que pensavam ele. Ele decidiu, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O passado me serve como crescimento. O passado me serve para não errar de novo. Porque o inteligente aprende também com as experiências dos outros. Se alguém errou, para que eu errar? Você sabe que tem tanta gente que ganha muito dinheiro e fale, por quê? Porque pega o dinheiro e gasta, o dinheiro acaba, gente. Se você ganhar um monte, você vai gastar tudo. Você tem que administrar. Porque você pode, aquele dinheiro vai acabar. Se você não reinveste, se você não faz nada, acaba. E aí você não tem, eu tive muito, você teve, né? Agora, a próxima vez que você tiver de novo, você não vai enfiar tudo no buraco. Você vai administrar com sabedoria. Por quê? Porque você teve uma experiência amarga, que o dia que você teve muito, você comprava o que você queria, você gastava o que você queria, achando que não ia ter um tempo difícil. A Bíblia diz lá em Gênesis, através de José, que Deus deu um sonho para ele, e esse sonho para os nossos dias de hoje, que existe o tempo da vaca gorda e o tempo da vaca magra, e a gente tem que ficar atento aos sinais, tempos e estações que estamos vivendo. Agora, se você errou, se você não soube administrar, você vai ficar se culpando? Não, diga assim, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou esforçado, e eu vou ressignificar a minha dor, e vou dar a volta por cima. Não vai ficar se culpando. Agora, errar de novo, aí não é inteligência. Então, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, Ele tem um propósito na nossa vida. Em Salmos capítulo 8, Salmos 8, verso 3 a 5, para fechar aqui, Salmos capítulo 8, minha Bíblia é tão fininha. Salmos 8, 3 a 5 diz assim: quando considero os teus céus, o trabalho dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu ordenaste. O que é o homem para que sejas cuidadoso com ele? E o filho do homem para que o visites? Porque o fizeste por um pouco, menor do que Deus, e o coroaste com glória e honra. Deus tem coroa? Deus tem coroa, gente? Tem? Não. Quem tem coroa? Jesus tem coroa. Jesus falou assim, olha, eu vou agora, depois que eu cumprir minha missão ao Pai, e vou enviar o Espírito Santo para ajudar a minha igreja. Quem é a igreja? Diga, eu sou a igreja. Igreja de Jesus. Por isso que é importante você ser membro de uma igreja, se batizar na igreja, porque somente contra a igreja que o diabo não tem poder. Se você ficar solta aí, sendo crente online, não tendo uma igreja, não oficializando a sua membresia, você fica vulnerável às ações malignas. E ele disse assim através da sua palavra: é para o homem que for firme, que se perdoar o próximo, receberá o meu perdão, terá uma vida leve. E aceitar a sua história. Tem gente que veio com um berço muito bom e outros não. Porque eu não vim, eu não vou conquistar na vida. Mentira do inimigo. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa a história que você veio. Se você foi achado numa lata de lixo, estava lá quase morrendo, alguém passou, viu uma criança chorando. O que tem aqui? Pegou a criança e pode se tornar um homem para ganhar muitas vidas e fazer de muitas pessoas um instrumento de Deus. Porque aceitar a história, não como vitimismo, mas aceitar e falar, o que eu posso fazer com a minha história? Eu posso, através da minha história, ajudar muitas pessoas. Coroa. Você quer uma coroa na sua cabeça? Eu quero. E o que significa essa coroa? É alguém relevante nos dias de hoje que faz a diferença.
Você quer que Deus te use? Começa a transbordar na sua casa em primeiro lugar. Se perdoa o seu próximo na sua casa, se aceita e aceita hoje a vida que você tem, mas não se acomode na vida que você tem. Porque Deus, Ele quer fazer de mim e de você luz, testemunho. Ninguém vai seguir alguém que não tem testemunho. Você segue alguém que não tem testemunho? Eu não sigo. Você segue? Que eu falo assim no Instagram, olhar e ver. Você segue? Alguém que não tem testemunho, tem vida. Você segue alguém que não tem palavra? Você segue alguém que não tem história? Você segue alguém que não tem atitude? Não. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem homens que tiveram histórias incríveis. Por que a gente ama a história de José? Porque o cara que foi lá era um pai super bem estabilizado, riquíssimo, passou tudo, e quando chegou, o pai chegou e os irmãos, ele não falou assim, agora vocês vão ver, vocês fizeram tudo isso para mim, vocês vão pagar o preço. Ele não foi vitimista da história. Ele estendeu a mão e pôde ajudar. Você quer estender a mão e ajudar? Quem sabe o teu pai e tua mãe nunca foram bons para você. Você quer ser bom para eles? Não para assim, eu tenho que ser. Não, de verdade. Daqui de dentro, não da cabeça, é do coração. Estender o tapete vermelho e decidir ser bom. Você quer ser bom para o teu pai, para tua mãe? Você quer ser bom para os teus filhos? Quem sabe você tem um filho que, olha, não é fácil para você, te tira do normal. Mas é justamente aí que Deus quer revelar o amor dele através da sua vida para essa pessoa. Você quer ser uma pessoa diferente? O primeiro lugar é na sua casa. Transbordar na sua casa o perdão, não dormir e birrado com ninguém, não ficar, mas o ano passado você fez isso pra mim, é aquela época quando a gente namorava, nossa, você fez isso, para, perdão, diga, é esquecer, perdão é olhar para a pessoa e não lembrar mais, e se lembrar sem dor, isso é ressignificar, olhar com outro olhar. Se coloque em pé nesta hora.